Boa noite a todos, tudo bem? Eu dei uma passeada aqui em volta, vi que estava escurinho. Não tem ninguém dormindo aí não, né? Então tá bom, se estiver dormindo eu vou tacar o microfone aqui de cima, hein? Eu tenho boa pontaria, hein? Tudo bem com vocês? Estão curtindo o evento aí? É um prazer imenso estar aqui. Já faz algum tempo que eu tenho conversado com o pessoal aqui do IEE e em outras oportunidades não foi possível a gente conseguir conciliar a agenda, mas hoje foi possível, nessa viagem, agora foi possível a gente estar junto, fizemos as movimentações para que a gente pudesse gastar esse tempo juntos aqui. Eu me sinto muito honrado, agradeço a todos, a toda a diretoria, ao Pedro, a Giovana, todos eles pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui falando com vocês. O tema que eu vou falar aqui hoje, que eu vou bater aqui esse papo com vocês, é sobre mobilidade social. É esse o tema que eu resolvi falar aqui, dividir esse tempo com vocês, principalmente porque nós estamos aqui no Fórum da Liberdade e nada mais liberal do que alguém que está no andar de baixo ter a oportunidade de subir para o andar de cima, e alguém que está no andar de cima, se não for competente, se não se comportar bem, vai descer para o andar de baixo. Isso significa mobilidade social, é esse trânsito possível entre as classes, entre os estratos sociais existentes. Eu vou falar sobre esse tema com muito conforto. Eu não ia falar sobre isso, mas nos últimos dias eu andei pensando sobre o tema e resolvi discutir isso aqui com vocês, aproveitando o nível da plateia, excelente nível, para a gente discutir sobre esse assunto. Fico muito à vontade para falar sobre mobilidade social, pelo simples fato de que eu transitei por quase todos os estratos sociais da nossa sociedade. Eu, como sendo alguém que saiu de uma situação de classe média baixa, quase baixa, graças a Deus nunca tive nenhum tipo de privação de comida, realmente não participei ali daquela classe mais baixa, mas a classe média baixa é aquela que mora na periferia, aquela que vive as agruras de quem depende da estrutura que o Estado oferece para a população. Eu sou uma dessas pessoas. Obviamente, no momento atual, não tenho sido visto como sendo essa pessoa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa que estava dentro de um trem lotado, dentro de um ônibus lotado, imprensado por várias pessoas por todos os lados. Essa pessoa continua sendo eu. No entanto, tive a oportunidade de transitar, de experimentar a tal mobilidade social. E aí eu me sinto, inclusive, à vontade para falar um tema tabu, que é falar sobre dinheiro, né? Dinheiro é um tema muito tabu para se falar. Se por alguma orientação ideológica pode ser um tema detestável, ou por outro um tema tabu, porque alguém não quer se expor. Eu não tenho esse problema, então eu vou falar sobre dinheiro aqui também, no dia de hoje. Eu passei por esses estratos sociais todos, saindo da periferia do Rio de Janeiro, até chegar na lista dos 10 bilionários brasileiros mais jovens na revista Forbes do ano de 2014 ou 15, se eu não me engano. Toda essa aventura dentro dessa mobilidade me faz ter uma percepção e uma sensibilidade dos dois lados da moeda. Sei o que é ser pobre e sei o que é ser rico. E daí que eu posso falar um pouco sobre uma das questões tão comuns hoje, uma pergunta tão comum. Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? É uma pergunta comum. Quem já ouviu essa pergunta? Levanta a mão aí. Todo mundo já ouviu, né? Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? Eu tive dos dois lados da moeda, não é? Eu posso dizer para vocês que eu não sou mais feliz hoje do que eu era antes. Eu fui um pobre feliz, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Sempre fui uma pessoa muito bem amada, uma pessoa que tinha planos, uma pessoa que tinha sonhos. Não obstante as dificuldades e as adversidades que me rodeavam. Eu não sou mais feliz por quando eu fiz o meu primeiro bilhão de reais e nem quando eu fiz o segundo. Ou seja, quando eu experimento isso, eu posso falar aquilo que é um pouco clichê, mas é aquilo que eu acredito. O dinheiro, ele compra a cama, mas ele não compra o sono. Não é verdade? Ele compra um bom plano de saúde, mas ele não compra a tua saída do hospital. Ele compra uma linda aliança de uma grife bacana, mas ele não compra o amor. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz a liberdade que a gente tanto gosta e a gente tanto fala.
Então, falar de liberdade, no Fórum da Liberdade, entendendo que alguém pode ser livre ganhando um salário mínimo, é um absurdo. Não é? É um paradoxo a gente falar de liberdade, não tendo a possibilidade dessa tal mobilidade social. Eu sou uma exceção a essa regra. Eu sou uma exceção a este cenário. Não é? Eu sou um ponto fora da curva. Eu tenho que admitir, infelizmente, essa constatação. Por que eu digo isso? Um relatório recente da OCDE, publicado agora em 2018, eles publicaram uma lista dos 30 países com as maiores mobilidades sociais, com a maior mobilidade social. Desses 30 países, o Brasil ficou na penúltima posição. Ficou na 29ª posição. Esse relatório se aprofundava mais ao dizer que quem nasceu no extrato social ocupado pelos 10% mais pobres precisam de 9 gerações para conseguir evoluir e chegar na classe média. Em média, é óbvio, estamos falando aqui de estatística. Esse estudo mostra uma densa e difícil mobilidade social, quando uma pessoa, ao nascer naquele extrato social mais baixo, precisa de 9 gerações para conseguir chegar ali na classe média. E aí eu vou começar não só a aplicar a minha situação, que é uma história já muito pública e conhecida, eu quero falar um pouco dos meus avós, não é? Depois eu quero falar dos meus pais, até a gente chegar na minha própria geração. Minha avó, mãe da minha mãe, ela era uma grande empreendedora, uma pessoa que eu admiro muito, minha avó. Minha avó era lavadeira. Sabe aquelas pessoas que andam assim, ali na periferia, com uma bacia com roupa pendurada na cabeça, assim, equilibrando? Então, a minha avó criou 3 filhos, ela foi abandonada pelo marido, ela tinha 3 filhos, teve que se virar para criar esses 3 filhos, entre eles a minha mãe, e ela fez isso majoritariamente lavando roupas. Lavando roupa para fora, como se dizia lá antigamente. Então, lavando roupa, minha avó semi-analfabeta, com pouquíssimo estudo, sabia ler com muita dificuldade, lavando roupas, conseguiu garantir para aqueles 3 filhos que pudessem estudar em escolas públicas, ainda com muita dificuldade. A minha mãe, ela fez aquele chamado normal, não sei se existe isso ainda hoje, que se formava professor, não deve nem existir mais, né, Hélio? Tudo bem? Nem deve existir mais, mas é aquele que se formava professora primária, depois ela conseguiu fazer pedagogia trabalhando, enfim, ela conseguiu ser professora da rede pública. Meu pai, filho de uma mãe solteira, que teve 5 casamentos, e no 5º casamento ela resolveu se livrar dele, ele atrapalhava a vida dela. Ele botou ela num colégio interno, daqueles públicos, daqueles que parecia quase que uma FEBEM. E ali foi criado meu pai. E criado ali dentro desse cenário completamente desfavorável, é um cara que sofreu bullying, todo tipo de violência, que acontece, imagino eu, dentro de uma FEBEM, não era uma FEBEM, ele não era um menor infrator, mas ele era um aluno de escola pública, de uma escola pública de board school, como é que chama isso aqui? De board school, de internato, exatamente, de internato. E ele passou ali aos 18 anos, o que faz o aluno de internato? Tem que ir embora. Ele ia embora para onde? Ele serviu o exército, entrou no exército brasileiro, foi soldado e conseguiu ali, como uma carreira de soldado, chegar a sargento e conseguiu ali ter um outro tipo de vida. Tanto meu pai quanto a minha mãe experimentaram mobilidade social. Porque tanto meu pai quanto minha mãe, apesar desse cenário caótico, que nenhum de nós gostaríamos de estar neles, eles experimentaram. Minha mãe, porque estudou. A educação trouxe para ela novas oportunidades, mesmo uma educação precária, uma educação pública. Meu pai seguiu uma carreira de funcionário público dentro das Forças Armadas, como soldado, e depois terminou a sua carreira numa carreira de sargento. Isso já representava muita habilidade social para a realidade que eles viviam, de onde eles vieram. Eles já eram a geração mais próspera da ninhada deles, daquela linhagem. Aquela linhagem experimentou ali o ápice do crescimento deles dentro do extrato social.
Eu cresci na periferia do Rio de Janeiro. Alguém do Rio aqui? Tem alguns cariocas aqui, não é? Eu sou lá da cidade maravilhosa. Infelizmente, de onde eu morava, não era muito maravilhosa, não é? Ela tinha alguns efeitos sonoros, de metralhadora, né, de escopeta, tinha algumas coisas desse gênero. A periferia do Rio de Janeiro é um lugar inóspito. A zona oeste do Rio de Janeiro é um lugar terrível. E era ali que eu vivi. Como eu disse para vocês, eu tive o carinho dos meus pais. E dentro de mim eu sempre tive a vontade de evoluir e de crescer. A primeira coisa que aconteceu, eu falei, meu pai é sargento, eu vou para as Forças Armadas. Então eu fui das Forças Armadas, talvez alguns aqui não saibam. Não é? Eu entrei no Colégio Naval, fiz um concurso muito difícil, que eu tive que ficar 3 anos estudando, eu sempre estudei em escola pública. Então o que acontece? Meu déficit educacional e acadêmico era muito grande. Quando eu fazia o concurso, eu fiquei muito para trás. 30 mil candidatos para 200 vagas. Nada para mim, não deu nem para o cheiro, eu tive que fazer 3 vezes essa prova. Quando eu entrei no Colégio Naval, eu já estaria experimentando uma mobilidade social muito grande. Porque estaria garantido para mim, por aquele concurso público, que eu seria um oficial da Marinha. Uma carreira de oficial começa ali como aspirante e vai até, eventualmente, almirante, que é o maior posto da Marinha. Já seria a maior mobilidade social inimaginável para minha família. Meu pai estava super orgulhoso. Durou 2 anos, quando eu fui expulso, não é? E aí, obviamente, a minha vida não ficou nada fácil com o Sargento Batista, né? Porque, obviamente, não só eu aprontei, como também ele ficou muito envergonhado com aquilo, né? E é todo aquele sonho que ele tinha depositado no filho que ia ser oficial da Marinha. Do meu lado, eu adorei a experiência na Marinha, mas, por outro lado, eu não era um cara muito de processo, muito quadrado, muito rotina, uma característica mais criativa, uma característica mais dinâmica. Realmente, as Forças Armadas não eram para mim. Ainda bem que eles me fizeram o favor de me convidar que eu me retirasse, educadamente, como eles fizeram. Foi até bacana, abrindo um parênteses, eu tive lá esse ano, na comemoração de 30 anos da turma, me convidaram para dar uma palestra para os alunos. Eu falei, tem certeza, comandante? Eu fui expulso. Não, conta a história que você foi expulso. E eu contei. Eu não sei o que aconteceu depois, mas foi bem legal, foi uma experiência super boa. Só que acontece o seguinte, eu voltei para a estaca zero, voltei para casa. E detalhe, para eu conseguir ter feito aquela prova, para me preparar para aquele concurso, para conseguir vencer aquela situação toda, a minha mãe pagou o salário inteiro dela no curso preparatório, não por 1 ano, por 3 anos, porque foi o tempo que eu precisei para conseguir passar naquela prova. Então olha aqui, a educação, ela é um pilar fundamental para a mobilidade social. Eu, através da educação, estaria experimentando mobilidade social sendo um oficial da Marinha, sem dúvida alguma. Eu estudei muitos anos estudando, mas no final já falei o que aconteceu. Não rolou, não foi por aquele caminho. Saí, fiz as provas para as faculdades, tinha estudado muito, passei para as faculdades lá, todas as faculdades públicas, afinal era a minha única alternativa, com tranquilidade. Mas aí entrou uma coisa diferente na minha vida. Que foi o empreendedorismo. Que é sobre isso que eu quero me aprofundar aqui um pouquinho mais com vocês, que é o que eu gosto de falar, que é o que realmente arde muito forte no meu coração, que é falar sobre empreendedorismo. Por que começou o empreendedorismo nessa área? E, aliás, eu tenho aqui o privilégio de ter meus 2 chefes aqui, meus 2 patrões que me contrataram lá naquela época, estão aqui na frente sentados, Mário Magalhães, Juarez, que é aqui do Rio Grande do Sul também. Não é? Pode dar uma salva de palmas para o meu chefe aí, gente? Ó, tem que fazer média com o chefe, né? Obrigado aí. Acho que eu vou ganhar um aumento hoje, hein? E aí é o seguinte, comecei a trabalhar lá. E aí o que eu quero dizer para vocês? Eu quero começar a narrar para vocês agora, e eu tenho que me disciplinar no tempo aqui, tá? Porque eu falo mais 5 horas se necessário, mas eu tenho um tempo aqui. Eu quero enumerar para vocês o seguinte, o que precisou acontecer para eu sair desse moleque da periferia, tá? Para uma condição muito privilegiada financeiramente. Eu quero falar de dinheiro por quê? Porque o dinheiro, ele promove o quê?
liberdade. Não vai ser possível termos um país com liberdade com o nível de renda que a gente tem. Ou, pior, com o prognóstico futuro do emprego, que é negro, terrível, é um prognóstico ruim, a gente vai ter mais problema ainda com o emprego, por conta da inteligência artificial, da automação, tudo que vem pela frente nos próximos 30 anos. A Europa, por exemplo, já é muito comum você ter 20% de taxa de desemprego, não é? Os jovens, para jovens, então, as taxas às vezes chegam a 30% de desemprego. Isso tende a ficar pior. Qual é a solução para isso? Que solução? A gente não sabe a solução definitiva, mas eu tenho certeza que o empreendedorismo é uma das soluções possíveis. Desse espaço entre eu começar a trabalhar até empreender, que me permitiu ter mobilidade social, quais são as barreiras que um cara que vem lá de baixo tem que enfrentar? Que barreiras são essas? Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Cultural ou barra ideológica, ou ideológica. Você vai decidir empreender num lugar onde empresário, às vezes, é visto como um contraventor. Não é? Você vai ter que se posicionar, e isso, por algumas camadas da sociedade, é visto como um bandido, um empresário é bandido. Você vai ter que enfrentar isso daí. Segundo lugar, você tem uma cultura da estabilidade, uma cultura das garantias, uma estrutura de você garantir o que você tem e não você conquistar o que você quer conquistar. Então não tem jeito, ou você vai trabalhar para garantir, ou você vai trabalhar para não perder, ou você vai trabalhar para ganhar. E trabalhar para ganhar, trabalhar para expandir, envolve riscos. E nossa cultura não é uma cultura que lida bem com riscos. O sonho das pessoas é ter estabilidade. O sonho das pessoas é ter garantias, é não assumir riscos. Então você tem que, em primeiro lugar, nadar contra a maré. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda dentro dessa questão da cultura, você vai perceber ali que você tem uma delegacia do consumidor. Vocês já viram falar nisso? Ou seja, é uma coisa de bandido mesmo, né? O consumidor precisa de uma delegacia. É um caso de polícia isso, né? Você percebe? A relação de consumo é tratado como crime. Você tem uma delegacia do consumidor. Você sabe que o espírito da coisa é esse mesmo. Não é verdade? Segunda coisa, quando eu fui começar a trabalhar, você tem que lidar com o quê? Você tem que lidar com a CLT. O que é a CLT? CLT é aquela coisa arcaica do século XX, que tira dinheiro do bolso do empregado, para botar no bolso do Estado, através do Fundo de Garantia, que nos últimos 10 anos não remunera sequer a poupança. Você vai botar dinheiro, inclusive, no bolso do patrão. Você empresta dinheiro para ele através do 13º. 13º não é um salário extra. 13º é o quê? São 12 salários divididos por 13. Então você emprestou dinheiro sem juro para o patrão. Muita gente acha que CLT é ruim para o patrão. Patrão não. Patrão é mais qualificado. Ele vai fazer um orçamento. Ele sabe quanto ele vai gastar com aquele empregado. Logo, ele sabe que aquele empregado custa 100. Agora, se tu vai pagar esse 100 como? Bota um pouco aqui no 13º, um pouco no fundo de garantia, um pouco no INSS, um pouco aqui, um pouco ali, e o cara recebe. Aí você combina essas regras da CLT com a questão tributária, aí você vai ver um cara, às vezes, ganhando 10 mil reais por mês, ou 20 mil, ou 30 mil, ele vai receber 60% daquele valor na mão dele. Os outros 40% vai se perder aí entre tributos e entre as outras coisas. Como é que você vai ter mobilidade social com esse tipo de custo? Estou falando de empregados, senhores. Eu tenho na minha rede quase 10 mil funcionários. Então o empresário, ele sabe lidar com isso, ele tem um orçamento, ele trabalha de forma qualificada. O cara que quer sair do andar de baixo, quer para o andar de cima, ele precisa de dinheiro no bolso dele. Concorda comigo? Então ele vai ter que enfrentar isso. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava 4 horas e meia em transportes públicos por dia. 4 horas e meia, saia de casa lá mais ou menos umas 6 da manhã, 5h50 eu saía de casa, para dizer a verdade, para chegar às 8 para trabalhar, certo? E chegava, não podia sair do trabalho entre 6 e 8, porque é um trânsito infernal, então tinha que sair depois das 8, 8h30, chegava em casa às 10h30 da noite.
gastava 4h30 no trânsito por dia. E não é só o tempo. Em que situação o cara da periferia gasta isso? Amassado. É ou não é? Quem anda de ônibus cheio? Tem alguém aqui? Olha, tem uns caras corajosos aí, levantou a mão. Tem outros que ficaram com vergonha e não levantaram. O cara chega amassado, assaltado. Quanta coisa você vê em 2h30 de viagem? Quantas vezes em 40 graus no Rio de Janeiro o ônibus enguiçou e eu fui para a Avenida Brasil esperar o próximo e andei pendurado do lado de fora da porta do ônibus para ir para o centro do Rio de Janeiro? Ou então andando de trem, caminhando a 40 graus no meio dos trilhos do trem até a próxima estação porque avariou, porque deu pau no trem. Qual é o sentimento de quem está dentro daquele lugar amassado com 8 pessoas por metro quadrado? É um sentimento de humilhação. É um sentimento de humilhação. Simples assim. De descaso, de abandono, para aqueles que de 4 em 4 anos aparecem com uma notícia boa. Então é isso, essa é a realidade de quem vive na periferia. E como é que esse cara, já tendo que lidar com essa situação, vai ter que lidar com a sua autoestima para poder lutar nessa selva para ter mobilidade social? Eu chegava lá na empresa às 8 horas da manhã, chegava o Antônio. Vocês sabem quem é o Antônio? O Antônio era o meu colega de trabalho que morava no Leblon. Ele chegava cheirosinho, bonitinho, com aquele terno bacana. E eu só tinha uma gravata e uma calça. E a camisa eu tinha, para não repetir, eu tinha uma branca e uma rosa. Aí eu botava um dia branca, outro dia rosa. Não é verdade? Chegava lá o Antônio. O Antônio chegava lá, descansadinho, 7h30 da manhã, estava tomando café da manhã. E eu já estava 1h30 no ônibus já. E aí ele chegou para trabalhar, para fazer o mesmo trabalho que eu. Só que acontece o seguinte, qual é a chance que tem esse cara? 2, cair na conversa mole do vitimismo. Essa é a primeira possibilidade. É uma armadilha muito fácil do cara cair. Cair na armadilha do vitimismo. Eu sou vítima da sociedade. Isso é injusto. É mesmo. Mas e daí? O que você vai fazer com essa injustiça? Isso não era... eu até acho que é mesmo. E a segunda possibilidade é o seguinte, olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima. Essa é a segunda possibilidade. Obrigado. E a possibilidade que eu escolhi, é fácil a gente saber, pelo meu resultado hoje. Eu não escolhi me vitimizar. Mas eu entendo completamente o que passa na cabeça daquele jovem lá na periferia. E que nada justifica qualquer opção espúria que ele pode tomar. Nada. Nada justifica. Mas a gente compreende. E mais do que compreender, se tu realmente tem alguma vocação para a liberdade, você não pode ser indiferente a isso. Porque você não vai ter liberdade se não existir de fato renda ou oportunidade de mobilidade social. Então o que acontece? Eu aprendi, eu trafeguei por isso, eu me tornei ali um atleta emocional para vencer toda essa situação. Cresci, criei uma empresa no Brasil que hoje tem 420 escritórios do Brasil, tem um clube de futebol nos Estados Unidos, construí um estádio sem dinheiro do BNDES e sem Odebrecht. E estou aqui agora falando com vocês sobre mobilidade social. E aí eu queria dizer para vocês, eu sei que eu sou um ponto fora da curva. Nem todo mundo vai ser bilionário. Nem todo mundo vai ser. Agora, precisa de tanto? Não precisa de tanto. Porque hoje eu empreendi e milhões, centenas de milhares de empresários no Brasil empreendem apesar do Brasil. Empreendem apesar da burocracia, do imbróglio tributário, do tratamento da fiscalização, tratamento ostensivo e policialento da fiscalização, de todo esse contexto que a gente já sabe aqui, eu não vou enumerar, vocês devem ter ouvido isso nos últimos 2 dias. A gente empreende apesar do Brasil. E apesar do Brasil, 70% dos empregos formais
são gerados por micro e pequenos empreendedores. Não é pela multinacional e tampouco pelo Estado. O maior empregador formal do Brasil são os micro e pequenos empresários. Quem é micro e pequeno empresário? Levanta a mão aqui. Vocês são os maiores empreendedores do Brasil. Vocês. E sendo vocês os maiores empregadores do Brasil, quando eu fui abrir a minha empresa, em 1995, eu tive que passar por outra via crucis. Porque primeiro é o seguinte, eu tinha um fiador para poder alugar um imóvel. Você acha? Moleque de 23 anos ia bater na porta lá do dono de um imóvel e o cara, não, cara tem que ter fiador. Não, meu pai tem um apartamento no Jabu, lá perto da favela do Sapo. Não, meu filho, isso não paga nem 3 meses de aluguel. Não garante. Até que eu encontrei um maluco. Encontrei um louco que topou alugar para mim. Mas aí eu tive um sócio, né? O Unibanco foi meu sócio, né? Claro, não estava no papel, né? Óbvio, né? Era o quê? Sócio como? Era 12% de juros ao mês. Foram 20 mil reais, que na época eram 20 mil dólares. 10 mil meu e 10 da minha mulher. Como a gente era gerente lá, tinha bom relacionamento com a gerente. A gente arrumava umas contas para ela abrir, para ela bater meta no final do mês. Ela dava limite para a gente. 20 mil reais do cheque especial, a um custo de 12% de juros ao mês. 12%. Não sei nem o que dá composto deve dar uns 300, 400 por ano. O que é contador? O que é alvará? O que é sindicato? Nós não fomos educados para empreender. A gente centrou o bumbum ali na cadeira da escola para ser empregado de alguém, o que não tem nenhum problema. Tem nenhum problema você trabalhar com alguma pessoa, você ser um profissional, um executivo. Mas essa é a única alternativa? É isso que o Brasil precisa? Ou será que não tem ali outras pessoas que poderiam empreender e fazer parte desse grupo que gera 70% e que poderia ser, quem sabe, 80% dos empregos formais do Brasil? O que a educação formal faz a respeito disso? É nada, literalmente nada, com algumas exceções. Qualquer coisa que aconteça é exceção. É uma mentalidade formada para essa linha de montagem direcionada ao mercado de trabalho. Cuidado, chegar muito perto pode se machucar. Obrigado. Essa linha de montagem que o cara, que é o sistema de ensino formal. E aí começamos ali uma nova saga. Tive que aprender, tive que batalhar e por aí vai. Mas o que eu quero concluir, eu não vim aqui para ficar falando a minha história, acho que alguns já conhecem. Eu quero falar sobre mobilidade social. Para concluir, eu penso que há 2 pilares para a mobilidade social. Um eu já falei, que é a educação. A educação. E aí, se hoje é a educação pública, na minha utopia, eu pensaria num voucher, mas vamos sair da utopia. Se hoje ela é pública, ela deveria ser boa. E a segunda é o empreendedorismo. E sobre isso, nós não precisamos esperar governo de quem quer que seja. Eu abracei isso em 2011, nas redes sociais. Alguém me segue aqui nas redes sociais? Uau! Só tem maluco aqui nessa sala. Eu tenho ali cerca de 5 milhões de pessoas nas redes sociais, que nos acompanham com conteúdos voltados para empreendedorismo. Eu entendo que o estímulo ao empreendedorismo, o exemplo do empreendedorismo é o que transforma, é o que mais promove mobilidade social. Se não fosse empreendedorismo, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Não é? O empreendedorismo, ele realmente transforma. E se você vai olhar, por exemplo, para as políticas públicas, aí você fica vendo, às vezes, um BNDES descarregando dinheiro em países vizinhos, BNDES descarregando dinheiro em empresas de amigos, né, os famosos campeões nacionais, e você vê ali um micro e pequeno empreendedor penando. Você vê um micro e pequeno empreendedor correndo atrás e penando. Só para finalizar, vou falar mais 3 minutos. Eu vou falar de 2 projetos que eu procuro colaborar com essa área, né? Além de produzir conteúdos, nós temos hoje 1.400 embaixadas no Brasil. Tem alguém das embaixadas aqui, do Geração de Valor? Opa, tem gente aqui, ó.
Nós temos 1.400 embaixadas no Brasil. Semanalmente, essa turma se reúne para estudar sobre empreendedorismo. São aí dezenas de milhares de pessoas vinculadas às nossas embaixadas para estudar sobre empreendedorismo, e a gente busca dar conteúdo, é gratuito, busca estimular as pessoas e criar uma zona de influência com gente que pensa como a gente pensa. Essa é uma primeira coisa que a gente tem feito. A segunda é empresarial. É um projeto que agora a gente está formalizando, a gente já faz há algum tempo, mas nos próximos 3 anos, nossa empresa, a Wiser Educação, vai investir 120 milhões de reais para emprestar dinheiro para quem quer empreender, abrindo franquias da nossa rede. Nós vamos abrir 300 escolas. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos abrir 300 escolas nos próximos 3 anos, emprestando dinheiro para um bando de Flávio Augusto, pé rapado, que está a fim de fazer acontecer, que está a fim de detonar. Eu vou dizer um negócio para vocês, eu não estou fazendo projeto social. Isso não é projeto social, isso é um baita negócio. Nós vamos cobrar 8% de juros ao ano, 6 meses de carência, 5 anos para pagar, sem fiador, sem avalista, sem nada. O cara só precisa mostrar a competência dele. Eu tenho hoje cerca de 600 franquias, 420 franquias, mas 600 franqueados. Eu vou dizer para vocês que mais ou menos 1/4 desse grupo é gente que veio de baixo e está experimentando mobilidade social, começando do zero. Outras tinham um pouco de dinheiro, outros juntou uma galera lá, fez sociedade e montou. E por aí vai. Agora a gente vai para um extremo. A gente quer o cara que não tem nada. Mas na realidade, ele tem tudo. Para quem quiser ver que ele tem tudo. E a gente sabe, e a gente está enxergando. E a gente é pequeno. 120 milhões não é nada para um país. Não é, mas para o nosso bolso é. 300 escolas não é nada para um país. Mas fica aí o exemplo, o modelo para o BNDES. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Flávio, acho que sem palavras aí para descrever tua história e o quanto motivacional ela é, tanto para mim e sem dúvida nenhuma para todos que estão aqui, muitos jovens que inclusive estão aqui, que é a grande parte da maioria do nosso público. Então ouvir de ti isso, acho que é uma aula. Obrigado. Sem palavras. Bom, então vamos começar um bate-papo. Se tu quiser também abrir, fique à vontade. Fique à vontade, tá? Tu comentou que tu foi expulso da escola militar. Mas na realidade tu foi expulso de 2 escolas. Eu fui expulso do Jardim da Infância também. 4 anos, correto? Eu usava uma bota ortopédica, então eu tinha um mau hábito de chutar a canela da professora, né? E eu, assim, uma das imagens que eu lembro, ela me balançando assim, né? Criatura! Falando assim para mim, né, cara? Eu lembro disso, na cara dela, inclusive, falando, marcou ali a minha, né? Mas tá na minha ficha aí, né? Exato. Tô fichado aí, né? Mas o que eu quero puxar o assunto é o quê? Foi expulso de 2 escolas, desistiu de 2 faculdades. Esse inconformismo, essa inconformidade, acho que é muito linkada também ao empreendedor. Então, que tu contasse um pouco para nós, o que te motiva, né? Qual que foi, que tu tinha, em tese, todas as chances para dar errado, né? 4 horas e meia de ônibus, seu colega Antônio, não sei se ele está melhor ou pior que tu agora, eu acredito que deve estar pior, mas... Tomara que ele esteja melhor. Então, o que motiva o Flávio Augusto, naquela época e agora, para continuar a empreender todo dia? São momentos diferentes, eu penso que os nossos motivos mudam de acordo com as fases da nossa vida. É importante a gente estar conectado com cada motivo que a gente tem em cada fase da vida. Não é? Por exemplo, eu queria ter mobilidade, eu queria crescer, eu queria ser uma pessoa relevante. Óbvio que nem passava na minha cabeça nem 1% do que eu conquistei, nunca. Não é? Não vou aqui mentir dizendo que eu sempre pensei, nunca pensei. Era longe das minhas possibilidades. Mas eu pensava naquele meu momento, até onde eu enxergava. Então, o que me moveu no meu primeiro momento, me moveu a buscar um emprego, algumas pessoas já conhecem essa história, porque eu me apaixonei por uma menina de 15 anos, eu tinha 18, não é? Não sei se é caso de polícia hoje isso, não sei.
Eu tinha 18, ela tinha 15, né? Enfim, me apaixonei pela Luciana, com quem estou casado há 26 anos, inclusive. Né? Fizemos 26 anos, agora em dezembro. Temos 3 filhos. Pode bater palma. Isso. Fica à vontade. A Luciana merece. É palma para a Luciana, que me aguenta esse tempo todo, né? Mas, enfim, eu estou casado há 26 anos e, naquele momento, o que me moveu a buscar um trabalho é que eu precisava ganhar algum dinheiro. Eu queria casar. Então, essa é a parte que as moças deviam fazer assim. Então, eu vou falar de novo, tá? Vamos lá, vamos testar. Agora a gente... Então, eu queria casar. Exatamente. Isso foi o que me moveu naquele momento. Depois a gente vai renovando os nossos motivos, né? Motivação é motivo para ação. Então, quais eram os motivos que me fazia acordar cedo, que me fazia pegar um ônibus lotado? Eu lembro de uma época, 5h50 da manhã no Rio de Janeiro, pegando um ônibus lotado, e no Rio de Janeiro, no inverno, 5h50 é escuro. Eu lembro da cena, eu dentro de um ônibus lotado, em pé, eu viajava em pé, porque não dá para pegar a quarta fila para poder andar sentado, quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando, não é a quarta fila, não é 1, 2, 3, 4, você leva 1 hora esperando para andar sentado. Não, eu preferia dormir 1 hora a mais e andar e viajar em pé. Então eu lembro, em pé, olhando, como era escuro do lado de fora, ficava aquele vidro do ônibus, virava um espelho. Quem já andou de ônibus sabe. E eu me recordo, eu olhando para o reflexo do vidro do ônibus, olhando para mim naquele cenário e falei, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. É muito emblemático o transporte público, porque ele me torturou por muito tempo. É uma tortura. Eu falei, eu vou sair disso aqui. Não é? Talvez você não experimentou isso. O meu filho nunca experimentou isso. Meu filho vive numa realidade diferente. Eu experimentei. Então, o que acontece? Eu falei, eu vou sair daqui. Então, às vezes, as pessoas acham que motivação é só aquilo que você quer. Mas motivação também é aquilo que você não quer mais. E eu digo um negócio para você. Andar de ônibus era uma coisa que eu não queria mais. Né? Então, motivação é uma coisa que move. Hoje, meus motivos são outros. Por que eu venho aqui? Porque eu tenho uma vontade de contar para as pessoas que elas podem ter mobilidade social, que elas podem mudar de vida, que existem outras alternativas, que não é aquela que essa linha de montagem te oferece. Você não é um Zé Mané e um desqualificado porque não se encaixou nesse esquema. Eu não me encaixei, fui expulso 2 vezes. Eu era para ser um fracassado aos olhos do sistema. Se você é um cara que não encaixa, que você já ouviu da tua família, que você não presta para nada, deixa eu dizer um negócio para você. Mentira, você presta para caramba, meu amigo. Você presta para muita coisa. E aí tu pensa assim, não, cara, ninguém nunca ouviu isso. Você que pensa em família pobre, em família rica, todo dia alguém ouve assim, ó, você não presta para nada. Todo dia alguém toma uma dessa na orelha. Não é verdade? Então, assim, a minha vontade de dizer para as pessoas que quem não se encaixou no esquema tem muito espaço e pode fazer, às vezes, muito mais diferença do que, às vezes, aquelas pessoas que é daquele aluno exemplar. Não é? Nada contra os alunos exemplares. Não é? Adoro alunos exemplares. Mas, às vezes, os bagunceiros também podem fazer alguma coisa diferente na vida. Né? Muito obrigado, Flávio. Falando um pouco disso que tu comentou, que um dos fatores que te motivou foi realmente casar com a sua esposa, né? Se apaixonar, você com 18 e ela com 15. Hoje a gente vive numa sociedade que está muito vitimista, né? Uma cidade, como você comentou antes. E o politicamente correto é algo extremamente preocupante, pelo menos na minha opinião. O que tu acha disso? Porque se fosse hoje, tu com 18 anos, 15 anos, talvez a sociedade ia te criticar muito mais do que naquela época. Tu vê diferença daquela época para empreender perante os dias atuais? Olha, com toda franqueza, eu acho que cada ano que passa fica melhor. Eu não sou do tipo saudosista. Aliás, nós vivemos hoje o período de maior avanço tecnológico, de maior acesso ao entretenimento e, acima de tudo, acesso à informação. Hoje, você tendo um celular, você tem acesso a qualquer informação. Boa, inclusive, de graça. Hein? Você faz curso em Harvard de graça, se você quiser. Hoje, se você tiver acesso à internet. Não é? Então, eu não acho que o mundo está pior, acho que o mundo está melhor. Agora, acho que o mundo está mais polarizado.
As pessoas estão brigando mais, as pessoas estão perdendo um pouco mais o foco, não é? E deixando passar o que de fato tem valor. Eu penso, é um perigo muito grande a gente cair na armadilha do saudosismo. Eu acho que o melhor no Brasil está por vir. O melhor do Brasil. É isso que eu acredito. Obrigado. Tem uma experiência de vida nos Estados Unidos agora. Claro, tem as suas grandes diferenças para o Brasil. Mas no Brasil, a gente, como tu comentou no começo da palestra, esse aspecto do lucro, né? O brasileiro, por muito tempo, foi uma pessoa que ficou muito reticente a respeito do lucro, né? Do empresário, né? E hoje o teu blog Geração de Valor ele tenta trazer essa mudança de mindset para a população. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, né? O que tu acha que falta para o brasileiro como um todo, apesar de que hoje tu comentou que quem mais emprega ainda são os microempresários, ter essa virada de chave, essa mudança desse mindset, né? E deixar de acreditar nesse mito do governo, dessa estabilidade. Eu penso que esse processo está acontecendo. Você vai ver em pesquisas realizadas pelo Sebrae recentemente, eu não me recordo o número exato, mas em torno de 70 e poucos % dos universitários falam que o seu desejo é ter seu negócio próprio. Podem até não executar por vários motivos, mas pelo menos eles desejam isso. Eu penso que essa mudança está acontecendo. E eu consigo dizer isso empiricamente por conta do meu envolvimento nos últimos 8 anos com esse movimento de empreendedorismo, que ele cresce dia após dia. Não é? E as pessoas têm derrubado o mito do vitimismo, essa conversa, o uso da precariedade dos serviços públicos, o uso desse problema da mobilidade social como instrumento para manipular as massas. Esse papo está colando menos e está colando cada vez menos. Não é? E as pessoas estão querendo mais serem protagonistas das suas vidas. Isso é um movimento. E agora, é claro que vai haver reação do outro lado, vai ter gente que vai combater isso, porque ninguém quer ninguém protagonista. Ninguém quer uma sociedade que não acredita na balela que depende do Estado. Ninguém quer isso. As pessoas, quem quer manipular pessoas para se manter no poder, quer que as pessoas continuem acreditando que depende do Estado. Isso é favorável para essa meia dúzia de quem controla essa população. Então, acho que as pessoas já estão se dando conta que não é bem assim. Tanto é que os empreendedores hoje estão sendo usados como referência. Os novos heróis não são somente os jogadores de futebol ou a cantora que rebola, não é? É também o empreendedor, é também aquele que faz acontecer. A gente vê isso nessa nova geração e eu penso que isso vai ter repercussões positivas para os próximos anos. Perfeito. Tu estudou em escola pública, tu tem uma carreira no setor de educação, sendo talvez o maior empreendedor no setor de educação do Brasil. Mas ao mesmo tempo tu comentou que realmente o Brasil tem uma linha de montagem na educação, né? Onde realmente tu não aprende empreendedorismo, tu não aprende educação financeira, vários pontos. Qual tu acredita que é o caminho para o setor de educação no Brasil, principalmente ensino público, né? Tu até comentaste que o voucher era uma utopia, né? Então, claro, a gente tem outros modelos, charter school que funciona bem nos Estados Unidos, no Brasil seria uma utopia também, etc. Mas qual que tu vê que seria o caminho correto para a educação no Brasil? Bem, é difícil dar uma resposta que solucione todos os problemas. Eu não tenho essa resposta. Eu posso dar minha visão sobre o tema. Não quero ter a pretensão de ser o dono da solução. Não é? Mas, certamente, quando você vê um local que regula, um MEC regulando da forma que regula, não dando liberdade para as escolas adotarem o seu currículo, isso dificulta bastante. Não é? Ou que não seja total liberdade inicialmente, mas pelo menos um pouco mais de liberdade. Você é obrigado, às vezes, a seguir as matérias que são necessárias, que são fundamentais. Hoje em dia, para você ter ideia, se uma família que se acha ultrajada porque um professor tenta doutrinar o seu filho dentro de uma sala de aula, ou se você tem traficante de droga, vendendo droga dentro da escola, não é? Ou se a criminalidade ali abraçou aquela escola pública, que isso é a realidade de muitas escolas públicas, e ela decide ela própria educar os seus filhos, ela pode ser presa, ela pode perder a guarda do filho, não é? Ou seja, o ensino domiciliar, ele é proibido no Brasil. Enfim, eu não estou dizendo que o ensino domiciliar é a solução, não é isso que eu estou dizendo, mas esse nível de intervenção e controle do currículo e do conteúdo, da forma como pessoalmente não me agrada.
Não é assim, eu já pensei nos meus pensamentos utópicos, tem uma escola diferente, pô, eu sou do setor de educação, eu tenho 125 mil alunos no Brasil hoje, estudando idiomas, não é? Ou seja, para a gente montar umas... Mas não dá, é inviável, é impossível, você não pode, você é regular, absolutamente regulado. Então, isso não me soa bem. Alguma coisa mais flexível para novas propostas e novos projetos. Não é? Do ponto de vista de gestão pública, aí a coisa fica mais complicada ainda. Né? Mas, certamente, no nível que está, não tem como ficar. Não dá para ficar. Perfeito. Obrigado. Bom, também vamos encaminhando para o encerramento da palestra. Vou juntar duas perguntas em uma só. Uma delas, Flávio Augusto, mega empresário do Brasil, mega empresário dos Estados Unidos, construiu um estádio de futebol, né, comprou um time, e antes da bola rolar, como a gente comenta aqui, o clube valorizou 3 vezes. Qual é o legado que o Flávio Augusto quer deixar? E a segunda pergunta que eu quero comentar, vinculada um pouco disso, no seu blog tu comentou o seguinte, no 25 fatos que você talvez não saiba a meu respeito, mas eu faço questão de contar. Tu comentou a seguinte frase, que a grande obra de sua vida não tinha ainda sido iniciada. Qual você acha, então, falando o legado, e qual vai ser a grande obra aí da vida do Flávio Augusto? Eu posso responder assim em pé? Eu vou me despedir aqui de vocês, né? Bom, eu tenho uma proposta minha pessoal, que eu já coloquei publicamente. Eu pretendo encerrar minha carreira como empresário em 2022. Já falei isso publicamente e eu construí a empresa do zero em 1995, vendi essa empresa por quase R$1 bilhão em 2013, recomprei a mesma empresa por R$390 milhões em 2015, final de 2015, início de 2016. Essa empresa hoje já está valendo mais do que quando a gente vendeu pela primeira vez. O clube de futebol não valorizou 3 vezes, desculpa te corrigir, valorizou 12 vezes. Não é? Deu trabalho, então... Como deu muito trabalho, eu preciso te corrigir, não é? Então, já faz muito tempo que eu não trabalho por dinheiro, não é? Eu aceitei o convite aqui, e eu faço algumas palestras no Brasil e cobro muito caro por uma palestra. É óbvio que eu vim aqui de coração sem cobrar nada. Ao contrário, eu paguei para vir para cá. Não é? Eu paguei para vir para cá e estou aqui com muito prazer falando com vocês. Obrigado. E já faz algum tempo que dinheiro já não é o que me move. Mas eu sou um empresário pragmático. Eu trabalho para ter lucro. Você falou no lucro ali. O lucro é uma bênção. O lucro é o que move o mundo. Não é? O lucro é que faz alguém botar dinheiro no bolso para investir, é o que faz alguém se arriscar. É através do lucro que se gera emprego, que você aumenta a renda. O lucro não é o que tentaram dizer aí, e o brasileiro já está percebendo isso. Em 2022, eu já decidi, eu não vou precisar mais, não preciso mais de dinheiro já há muito tempo, nem hoje, mas eu vou encerrar minha carreira como empresário. Não vou parar de trabalhar porque eu vou morrer, né, se eu me aposentar. Mas eu sou muito apaixonado por projetos sociais. Muito apaixonado por projetos sociais, muito apaixonado por empreendedorismo. Quero ajudar as novas gerações a empreender, porque eu penso que a maior diferença que a gente pode fazer no nosso país é tornar esse país um país mais empreendedor. Então, parabéns ao IEE, que promove isso, que incentiva o empreendedorismo. Contem comigo sempre, tá bom? Obrigado. Obrigado.